Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Conversa 360, o podcast do Movimento Vida 360, que traz sempre para vocês muito conteúdo de desenvolvimento de carreira, de autocuidado, de cuidado de equipes, temáticas que são muito importantes para o nosso dia a dia pessoal e de trabalho. E para você que está com a gente aqui hoje, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê um likezinho ali para a gente conseguir rodar esse movimento por todo o país, por onde a gente conseguir alcançar. E se essa temática que a gente vai conversar hoje foi interessante para você, ou se você acha que tem algum amigo seu, colega que também vai se interessar, compartilha com ele esse nosso link. E não deixe de nos seguir também nas redes sociais, @Movimento Vida 360. Hoje, no nosso episódio, a gente vai conversar sobre uma questão de saúde, mas que tem mudado um pouco o foco. A gente vai conversar como que as academias hoje têm sido vistas como talvez válvula de escape para o nosso ambiente, para a nossa saúde mental. O foco mudou um pouco da questão da saúde física, da aparência física, mas também para cuidar da saúde mental. E aí, a gente recebe hoje, para conversar sobre essa temática, Fábio Padilha, Olá. Com 30 anos de experiência no mercado fitness, idealizador do Brasília Capital Fitness, um dos maiores eventos de fitness da América Latina, e do podcast Viver de Academia. Bem-vindo, Fábio. E o bacana é que a gente vai poder conversar sobre o mercado fitness, sobre academia, mas também sobre cuidado, também sobre modelo de gestão. A gente vai abarcar ali todas as áreas que a gente quer conversar sobre academias e sobre esse mundo fitness que você carrega e dissemina por aí com muito conhecimento. Obrigada pela presença, Fábio. Eu que agradeço, Ana. Vai ser um bate-papo incrível. Vai sim. E aí eu queria começar exatamente com essa perguntinha. Olhando para esse cenário que a gente vive hoje, que a gente encontra tantas pessoas adoecidas mentalmente, talvez por um excesso de estresse, talvez por atividade de trabalho com muita demanda, muito puxada, muito exigente, aquela cobrança sempre por alta performance. Isso mudou? O que mudou no comportamento das pessoas quando a gente está falando de saúde e de atividade física? Boa. Esse dia eu me deparei com uma frase na internet que eu achei maluca, mas depois, analisando com mais cuidado, ela está meio que perfeita. Saúde mental, quem tem tá errado. Não tá uma loucura esse mundo de hoje? Tá. Né? Então, eu acho que a vida mudou demais, né? Nos últimos anos tem cada vez mais acelerado. E as pessoas estão completamente perdidas, né, cara? Carreira. Hoje você fala com uns meninos, eles não querem ter carreira. Quem tem 20, 25 anos não quer saber de carreira. As coisas têm que ser com pressa, né? Tem que ser rápido. Hoje você tem acesso a muita informação, para tudo que é lá. No elevador tem televisão, no celular, ou seja, o mundo está muito corrido. E aí, Ana, o que a gente tem percebido, né, há 30 anos nesse mercado, é que a atividade física, ela sempre foi, né, um antídoto para estresse, né, para saúde física e mental, mas as pessoas não enxergavam dessa maneira, né? E agora elas passaram a enxergar, ou seja, se você dorme 8 horas por noite ou 7 horas por noite, você ainda acorda cansado. Ou seja, onde é que está o descanso verdadeiro da mente hoje? Na atividade física. Então as pessoas começaram a perceber isso de um tempo para cá. A pandemia também acelerou muito isso, né? O fato hoje é que pessoas que nunca gostaram da prática de atividade física estão procurando uma academia, estão procurando personal, estão procurando um estúdio. Depois nós vamos falar desses milhares de modelos de negócio. Mas o fato hoje não dá para falar em saúde sem falar na prática regular de atividades físicas. Lógico, associada à boa alimentação, a sono, né, a não fumar, mas a atividade física hoje está central nessa questão. A gente tem dois lados, então. Ela é vista como válvula de escape e ela é vista como prevenção? Exatamente, né? Malhar previne uma série de doenças, né? E essas doenças que a malhação, que a atividade física previne, são as doenças que mais matam no mundo e quando não matam, deixam sequelas graves e caras de serem tratadas. Então, é AVC, é infarte, é depressão, é obesidade, é pressão alta. Então, essas doenças são as que mais matam no mundo, o coração, né? E quando ela não mata, é caro de você tratar depois, de você cuidar. Então, existe uma pesquisa feita pela OMS há muitos anos atrás, que a cada dólar investido na prática e na prevenção, né, da atividade física, se economiza $3 em tratamento, hospitalização, médico, remédio. Então, olha que loucura. A cada dólar, se economiza $3 no tratamento. Ou seja, a atividade física é um caso, sim, de saúde pública, né? Sim.
Sim, é política pública. Política Pública. E essa mudança de comportamento transformou também, precisou também de um ajuste do modelo de gestão de negócio. Não sei, cresceu o número a procura por academias, cresceu a procura por atividades físicas e esse modelo de gestão desse nicho onde você atua precisou se reinventar? Sim, na verdade a gente precisa se reinventar sempre. Né? Uhum. Mas em específico nesse caso, sim. Mas teve uma coisa que foi uma grande virada de chave, que foi a questão da pandemia. Né? A pandemia foi terrível, né? Milhões de pessoas morreram no mundo. E quem foram as pessoas que mais foram afetadas, que mais morreram? Né? As que tinham comorbidades. Então, os diabéticos, os cardiopatas, né? As pessoas obesas. Essas é que mais foram afetadas pela pandemia. Então, o que a gente acredita é que a pandemia deixou um legado, né? Que é a preocupação pela prática de atividade física, a preocupação com a saúde. E não tem como falar em saúde sem falar na prática regular de atividades físicas. Ou seja, não existe remédio que substitui uma corrida, uma caminhada, uma natação, um pedal, uma sessão de musculação. Então as pessoas começaram a entender isso muito depois da pandemia. Então houve um boom no mercado de academias, né? No Brasil principalmente, logo após a pandemia. O mercado cresceu e continua crescendo enormemente. A gente acredita que os efeitos da pandemia ajudaram as pessoas a ter essa consciência maior, que não adianta tomar um remédio para baixar a pressão ou um remédio ou seja, atividade física é o principal remédio, né? Não há substituto para ela. Fábio, eu nunca pensei que eu ia ouvir um legado positivo que a gente teve com a pandemia, porque a gente escuta só o lado negativo, né? As pessoas ficaram isoladas, as pessoas adoeceram, houve um excesso de tecnologia que entrou na nossa vida, a gente fica constantemente conectado, você dorme com o celular na sua cabeceira da cama, e você está me trazendo um fator positivo que a pandemia trouxe para a gente. E vai mudar meu olhar. Gostei de ouvir essa informação, foi bacana. Isso aconteceu drasticamente no mercado de academias. Inclusive, Ana, as academias foram fechadas, igual todas as outras empresas, e a gente teve uma luta muito forte para reabrir as academias, porque não praticar atividade física te deixava sedentário, e o sedentarismo mata. Né? Então, houve uma briga de pesquisas, né? Fizemos pesquisas foram encomendadas internacionalmente, e se mostrou que as pessoas ativas que praticavam atividade física regularmente sofriam menos os efeitos. Então, depois dessa briga, dessa queda de braço, o governador abriu as academias em Brasília, né? Foi um dos primeiros comércios a voltar a abrir, e o número de mortos não cresceu. Ou seja, então, a gente naquele momento entendeu que nós fazíamos parte da solução e não como acusavam a gente de fazer parte do problema. As pessoas iam para a academia, iam pegar a doença, iam morrer, né? Então isso foi muito importante, porque foi uma virada de chave. Inclusive foi nessa época em que profissionais de educação física foram verdadeiramente reconhecidos como profissionais da saúde. Né? Então, se você pratica atividade física a vida toda, com um bom profissional, numa boa academia, uma boa alimentação, você vive mais 10 ou 15 anos. A gente aumenta 10, 15 anos na vida de uma pessoa. Não tem remédio que faz isso. Né? E o que isso impacta na produtividade dessa pessoa no ambiente de trabalho? Esse é outra pesquisa muito interessante, e por isso as empresas estão hoje pagando academia para os seus funcionários. Então, uma pessoa que pratica atividade física, ela fica menos doente, ela tem menos problemas de saúde, ela tem uma produtividade maior, ela tem uma concentração maior, porque no momento que você está correndo ali, às vezes com o seu fone de ouvido, é você, o fone de ouvido e Deus. Né? Então você tem uma alta concentração. Então essas pessoas aprendem a ter uma maior concentração na prática de atividades físicas. E isso se reflete nas empresas. Então hoje existem umas empresas que você já deve ter escutado falar, que chamam agregadoras. Né? São empresas que vendem para as grandes empresas o benefício de acessar uma academia. Hoje eles têm 10 milhões de brasileiros que podem acessar as 40, 50 mil academias do país através dessa agregadora, como se ela vendesse um plano de saúde, um plano de academia. Ela paga para a empresa paga para a academia. Você como empresário que circula, né, por esse meio, você vê as empresas hoje colocando essa questão do cuidado com a saúde do seu colaborador como fator estratégico da gestão?
Com certeza absoluta. As empresas bem geridas, elas já entenderam que um profissional feliz, vamos dizer assim, né? Feliz, que não fica doente, que está de bem com a vida, que pratica atividade física, né? Que ganha lá o seu dinheirinho para poder gastar onde quiser, ele é uma pessoa que rende mais, né? Ele é uma pessoa que produz mais. Então, cuidar não só da atividade física, mas da felicidade, né? do funcionário é lucrativo, é rentável para as empresas. O pior é o contrário. A pessoa viver deprimida, viver doente, viver faltando, viver de atestado, ou seja, tem que contratar um segundo para fazer o trabalho do primeiro que não foi demitido. Na verdade, ele está de licença. Então, é muito ruim e muito caro. E as empresas já entenderam isso. É questão até de sustentabilidade. Sim. Tanto financeira quanto realmente de produtividade. Porque quando você pede um funcionário que tem uma entrega poderosa, uma boa performance, mas adoeceu e precisou ser afastado, você repor ele é muito mais do que um investimento financeiro. É você colocar alguém que tem esse mesmo conhecimento. Então é um fator de sustentabilidade mesmo das organizações. Sim. E olha que legal, hoje essas agregadoras, elas já estenderam esse benefício da academia para os familiares. Então, a esposa do funcionário pode malhar na academia, os filhos do funcionário podem malhar na academia, os pais, ou seja, está cuidando, na verdade, da família inteira, né? Da saúde da família inteira. De toda a comunidade ali, é verdade. E quais são hoje as maiores dificuldades do setor fitness, né, nesse momento de expansão? Ana, são várias. A primeira delas é entender essa mudança do mercado, porque eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre o empresário e o empreendedor. Né? Na minha opinião, qual é? O empresário monta a empresa, agora a empresa tem que dar certo. Já montei, já paguei 10 milhões lá, já comprei tudo que tinha que comprar. E o empreendedor entende que ele monta a empresa, mas tem que mudar todo dia alguma coisinha para a empresa dar certo. Então, hoje, as pessoas precisam ter visão empreendedoras, ou seja, montei minha academia e não estou com o número de alunos que eu preciso. O que eu preciso mudar? Né? Então, ele precisa ir para o mercado, olhar, né, o que o mercado está precisando e fazer essa mudança. Então, essa é a primeira dificuldade, de donos e gestores se qualificarem constantemente para tocarem os seus negócios até o sucesso dele. E como o mundo muda, as empresas mudam, os funcionários, né, a equipe muda e o cliente muda. Então, você precisa estar olhando para isso tudo. O segundo desafio, Ana, é dinheiro. Ou seja, hoje, grandes grupos econômicos estão no mercado de fitness, abrindo academia. Tem uma rede que abre uma academia a cada 18 horas no Brasil. Então, ela já tem mais de 1.000 unidades e declarou que vai abrir mais 400 em um ano. Ou seja, menos de 24 horas ela está abrindo uma academia. E outras redes também. Então, hoje, 80% do mercado é de micro, pequeno ou médio. Né? Micro, pequeno, médio. E só 20%, talvez nem 20%, sejam dessas grandes redes muito endinheiradas, com dinheiro de banco, com dinheiro de investimentos, de investidores. Então, é muito difícil uma academia pequena competir com uma rede, né, que tem 1.000 unidades no Brasil, 300 unidades no Brasil, o aluno pode malhar em qualquer uma das unidades. Então, o segundo desafio é onde encontrar recursos para modernizar a sua academia e poder competir de igual para igual. Esse é o segundo desafio. Né? E o terceiro desafio é para onde esse mercado vai? Né? Então, algum tempo atrás, os pequenos sofriam muito, né? Porque vinha uma academia grande para 2, 3 mil alunos e tinha um estúdiozinho lá com 50 alunos. E o estúdio perdia 25 alunos para a grande academia por causa da estrutura, por causa do nome, por causa da marca, dos benefícios de malhar em 1.000 academias se ele quisesse. E por causa do valor também, que um estúdio desse tamanho não consegue competir com o valor de uma academia dessa rede. Exatamente. Então, olha o desafio. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia e os pequenos voltaram a ficar em evidência, porque ninguém queria malhar numa academia de 2 mil alunos, logo na pandemia ou pós-pandemia. Então, esses pequenos estúdios começaram a crescer e começaram a disseminar outras modalidades. Então, hoje você tem estúdio só de bike, estúdio só de bootcamp, estúdio só de crossfit, estúdio de personal, estúdio só para mulheres. Em Brasília tem 24 unidades de um estúdio só para mulher, não pode malhar homem. Né? Então, ou seja, esses empresários descobriram que não existe um modelo de negócio, existem vários, mas você precisa estudar o mercado para poder criar algo que o mercado valorize. E os profissionais que estão nesse mercado?
como eles se reinventaram? Ou o mesmo profissional que atuava antes da pandemia, naquele formato que a gente conhecia antes, atua hoje sem precisar se reinventar ou se requalificar? Como está o trabalho de capacitação desses profissionais? Ana, a resposta é não. Alguns ficaram pelo caminho e aqueles que foram buscar conhecimento, que continuaram estudando, né, conseguiram virar a página e subir degraus aí na qualificação e hoje são muito bem remunerados. Mas eu acredito que isso acontece em todo o mercado. Né? O que eu costumo dizer, né, para os meus, para o meu mercado? Um bom advogado ganha bem, um mau advogado não ganha bem. Um bom dentista ganha bem, um mau dentista não ganha bem. Um bom profissional de educação física ganha muito bem. Um mau não ganha bem. Então, acho que isso em todo o mercado, aqueles que decidem, optam por se qualificar e se tornarem referência, né, se tornarem muito bons naquilo que fazem, nunca falta dinheiro, nunca falta trabalho e nem reconhecimento. Então, o mercado de fitness hoje tem excelentes profissionais ganhando muito bem, igual a médicos. Tem profissional de educação física hoje que ganha 40, 50, 60 mil por mês como personal. Né? Mas ele se qualificou para isso, ele se preparou para isso. E no mesmo mercado tem aquele profissional que ganha R$10 a hora aula, que não acredita na qualificação, que só se formou, faz um curso a cada 5 anos. Então, o nosso mercado é igual a qualquer outro. Tem oportunidades de sobra para quem é bom no que faz. E também o cliente, ele não é mais enganado facilmente. Ele percebe se o profissional dele é bom ou não. Então ele paga lá o personal 1 mês ou 2. Ele não obteve resultado, ele muda de personal. E essa capacitação que eles têm buscado, Fábio, ela é voltada só para o conhecimento técnico, ou eles também perceberam a necessidade de se preparar para o comportamental, para acompanhar o comportamento do seu cliente, o emocional do seu cliente? Eles têm trabalhado também, capacitado também para essa questão relacional? Ana, infelizmente não. A maioria está focada em músculo, em mitocôndria, em 4 séries, 5 séries de 15, em potência, em força, e não tão muito preocupado com o comportamento, né? Isso a gente tem tentado trazer já há algum tempo, né? Cursos nessa área. Todo ano no Brasília Capital Fitness tem uma área forte técnica com os melhores do país e também tem cursos para falar de comportamento, de atitude, né? De neurolinguística, de entender a pessoa como um todo. Mas ainda é muito difícil. A grande maioria dos profissionais está focada só na entrega técnica. E aquilo que a gente já sabe, né? Um profissional na nossa área também, ele é contratado porque ele é bom tecnicamente, mas ele é demitido porque não sabe dar bom dia, não sabe dar boa tarde, não sabe tratar com o cliente ou às vezes não sabe tratar nem com seu colega de trabalho. Né? Mas isso não é privilégio de vocês, não. Com quem eu converso, principalmente aqui no nosso podcast, a gente ouve muito isso. Os profissionais são contratados pela competência técnica, pelo seu conhecimento técnico, mas são demitidos pelo relacional, pela inteligência emocional, por não conseguir realmente esse convívio diário. E aí eu pergunto, as organizações, as empresas, né, as academias ou estúdios, sejam quem for, eles também perceberam essa necessidade e eles têm hoje programas de capacitação dos seus funcionários que trabalham essa questão comportamental? Ana, algumas empresas têm, sim. Mas a grande maioria não tem. Então, estão focados só na área técnica e às vezes eles também delegam a área técnica para o próprio professor, que às vezes não é bom e não faz. Então ele tem lá o diploma de formado, ele está regularizado perante o CREF, mas ele não é atualizado, ele não é um bom profissional, né? Então eu costumo comparar isso às minhas palestras que eu dou por aí para profissionais também, se ele fosse um celular novo, iPhone 17, ou se ele fosse um iPhone 12, um iPhone 8. Quem quer comprar um iPhone 8 hoje? Ninguém. Nem a mãe do personal vai querer comprar um iPhone 8. Meu filho, isso aí está desatualizado, não quero não. Quem vai querer comprar um Nokia, um Motorola, né? Então eu faço muito essa analogia porque eles precisam entender que oportunidades somos nós que criamos. Né? Então a gente vai no Brasília Capital Fitness, todo ano a gente tem lá 3, 4 mil pessoas se qualificando, só que são 25 mil profissionais em Brasília, só em Brasília são 25 mil, cadê os outros? Estão muito bem, estão ganhando muito dinheiro? Não, a grande maioria está mal, mas não consegue enxergar que a qualificação é o melhor e único caminho para ele se tornar um produto bom que vende no mercado. E não é mais caro para o empresário
manter esse turnover do que pegar a sua equipe que lá existe hoje. Aliás, é mais barato para ele trabalhar a capacitação de quem já está com ele hoje na equipe do que acompanhar esse turnover alto. Ele não tem essa percepção. Algumas academias têm e fazem essa parceria conosco e qualificam todos os profissionais, mas outros não, outros eles delegam, como eles têm uma estrutura muito bonita, eles confiam na estrutura. Então, não, deixa o meu profissional lá, se ele quiser fazer ele faz, se ele não quiser não faz, mas ele está confiando na estrutura física. E aí que tem academias que, além da estrutura, entregam qualidade, entregam resultado para os alunos e estão se sobressaindo sobre aquelas que só têm estrutura. São modelos de gestão, né? São modelos de gestão que precisam ser repensados. Né? Visão, exatamente. De dono, ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu quero uma unidade só, beleza. Agora, se eu quero montar 50 unidades, 100 unidades, eu preciso ter um time. O time precisa tocar esse negócio. Né? Outra, eu costumo dizer, quem vende a academia é o recepcionista lá. Né? Ele vende, mas quem entrega o produto? É o professor. E se o professor é ruim, como é que é essa entrega? Né? Esses treinos estão efetivos. Aquela pessoa que está pagando, que seja 149, ele está recebendo aquilo que por aquilo que ele pagou? Essa é a grande pergunta, né? Eu acho que essas grandes, aí eu vou trazer uma opinião minha, sabe? Essas grandes redes, o que falta nelas talvez eu acho que exatamente por ela ser muito pulverizada e a gente você entra nesse ambiente, você tem ali 4, 5 não sei que nome eles têm lá, 4, 5... Professores? Professores que sejam. Mas eles estão lá. Você está aqui e eles estão lá. Você não tem acolhimento, você não tem uma escutativa do que você precisa, você não tem uma orientação. Aonde está o olhar do gestor, Fábio? Que não está vendo esse cenário. Eu já troquei de academia 3 vezes, não gosto de trazer assuntos pessoais. Mas eu já troquei de academia 3 vezes por conta dessa falta de assistência. Eu não vou pagar um personal se eu tenho ali 6 profissionais na minha academia. Mas eles não me dão o retorno que eu espero. E aí eu acho que falta o olhar do gestor perceber que o cliente está indo embora por isso, pela falta do acolhimento. E muitas vezes pode ser até uma questão pessoal de querer ser só acolhido. Não está nem pensando na atividade física ou se eu estou fazendo certo ou errado. Eu só quero ser ouvido exatamente porque as pessoas hoje veem o ambiente da academia como um ambiente de escape. De preciso ali acalmar minha mente, preciso ter um outro foco, parar de pensar no trabalho, parar de pensar no meu trabalho, meu problema de casa, meu problema pessoal. Eu vou para ali para mudar o meu foco. E se lá eu não encontro alguém que também me ajude nesse trabalho, eu vou me embora. É modelo de gestão, eu acho. Falta o olhar do gestor para isso. Não, verdade. Agora, como essas academias low cost... Ou eu estou muito romantizada? Não, você está certíssima. E é por isso que muitas pequenas academias têm crescido muito, porque elas entregam isso. Né? Nas grandes, imagina uma academia, vou te dar números, tá, Ana? Tá. Hoje uma academia low cost tem 4.500 alunos. E não tem 6 professores, tem 12. Mas é humanamente impossível. 12 professores dá atenção para 4.500 alunos. No horário de pico vai ter lá 400 alunos. Então você tem 10 professores naquele horário. 10 professores não dão conta de atender com excelência 400 pessoas naquele horário. Então, por isso que a gente hoje diferencia muito. Qual é o seu modelo de negócio? É para quem? Né? Então, hoje a gente consegue enxergar claramente no mercado quem quer preço, vai pagar 129, 139, vai ter o acesso à academia. E quem quer qualidade, está indo para esses estúdios, que tem um professor, que você é chamado pelo nome, a pessoa olha o seu treino, a pessoa te acompanha no treino algumas vezes durante a semana, até você ficar boa, né? Saber quais são as máquinas. Então hoje existem 2 grandes, diferentes produtos no mercado. O que entrega resultado e o que te dá acesso à estrutura. Então são modelos de negócio, porque tem gente que malha há muito tempo, né? Que não quer atendimento. Não, eu sei malhar, não quero. Eu já sei malhar há anos, eu tenho meu treino. Quando eu quero mudar o treino, eu procuro um personal, ele faz meu treino. Eu não quero nem dizer bom dia. Tem. Né? E tem o inverso, que aquela pessoa, normalmente, hoje, Ana, o número 10% dos brasileiros estão matriculados numa academia no Brasil. 10%. 90% não está. Então, nas minhas palestras eu falo muito que as 40, 50 mil academias brasileiras estão pescando num lago, estão se engalfinhando na beira de um lago para pescar. E estão de costas para um oceano que ninguém sabe
pescar no oceano, eles não têm estrutura para pescar no oceano. Mas o oceano tem muito mais peixe do que o lago, mas eles não estão preparados. E quem está no oceano? Obeso, sobrepeso. Se você juntar essas duas classificações do Brasil, obesidade e sobrepeso, 72% das pessoas está acima do peso, muito ou pouco. Né? Essas pessoas não olham para as academias como uma solução para o problema delas. O diabético, 10% dos brasileiros hoje é diabético. Diabetes é muito importante a prática de atividades físicas. Cadê uma academia especializada em atividade física para diabético? Terceira idade, hoje o Brasil está envelhecendo, graças a Deus, né? E você não acha bons profissionais para cuidar de pessoas da terceira idade. Então, a gente tem muitos nichos de mercado desassistidos e é por isso que esses 90% não estão nas academias, né? Até tem um case interessante, uma aluna minha, muitos anos atrás, encontrei com ela na praia, né? E falei, ô, fulana, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Faz tempo que a gente não se vê. E aí, tá malhando? Ela falou, você tá maluca? Eu falei, por quê? Que houve? Não, olha aqui, eu tô acima do peso. Primeiro eu preciso perder peso para depois ir para academia. Então, olha a visão, né? Das pessoas que têm sobrepeso. A academia não é para ela. Ela precisa perder peso para depois ir para a academia. Tem alguma coisa errada. O marketing está errado. A busca desses clientes está errado. A entrega do serviço está errada. E é por isso que muitas academias pequenas têm crescido, que têm entregado exatamente o que você falou. Tem entregado atenção, tem entregado cuidado, tem entregado resultado. Uma pessoa que entra numa academia para perder peso, ela fica lá 1 ano e não perde. E aí? Sim. E aí eu vou perguntar para o gestor Fábio. O profissional da educação física também está adoecido? Com certeza absoluta. Eu acho... Você tem números disso? Não temos. Não temos número disso. Mas eu acredito que tudo que a gente vive no mundo, né, e no Brasil hoje, é muito difícil você ter saúde mental, né, como eu brinquei com você aqui no início, porque a gente tem trânsito, a gente tem problema financeiro, a gente tem financiamento atrasado, a gente tem comida mais cara, gasolina mais cara, ou seja, a gente tem uma série de incertezas políticas, jurídicas, né, no país, e o profissional de educação física, ele é um cara que trabalha muito, né? Então, para ele ganhar bem, hoje ele tem que ter 10, 15 clientes. Então ele rala muito. Aí às vezes o cliente dele está na Asa Norte ou está em Taguatinga. Então ele vem para a Asa Norte, atende um cliente, corre para Taguatinga. Então é uma vida corrida, né? Poucos profissionais de educação física se organizam e colocam um posicionamento. Amigo, eu vou atender terceira idade na Asa Norte. Quem quiser me procurar, esse é meu público. Então ele não roda muito. O ponto dele, por exemplo, é na Asa Norte ou na Asa Sul. Ele é nichado, ele cobra mais caro, porque ele é especialista naquilo. Então, mas quem são esses? Pouquíssimos. A grande maioria dá aula de tudo, dá aula de step, de jump localizada, de fit dance, né? Então eu não hesito em dizer que o profissional de educação física também está com problema de saúde igual todos os outros brasileiros, né? E aonde ele pode buscar informação, capacitação, exatamente para conseguir ter esse olhar que você está falando, de encontrar o nicho onde ele pode atuar, porque também é uma estratégia dele de carreira. E se ele não é orientado, talvez ele não tenha a visão de um desenvolvimento de carreira, aonde ele pode buscar isso? Pois é, todos os anos, Ana, a gente faz o Brasília Capital Fitness, esse vai ser o 31º ano, e lá a gente coloca 50 cursos. 30 anos? 31, esse ano vai ser 31, ano passado foram 30. Nunca falhamos nenhum ano, começou na Católica, pequenininho, fomos pro Blue Tree, depois pro Centro de Convenções, depois pro Pavilhão do Parque, agora a gente está de volta no Centro de Convenções. A gente leva 52 mil visitantes na feira. A feira tem tudo, moda, tênis, suplemento, máquina, equipamento, acessório, tecnologia, e a gente tem vários congressos, são 50 cursos, educação física, gestão de academias, nutrição e fisioterapia. E dentro desses cursos que a gente oferece gestão de carreira, a gente oferece psicologia ligada ao esporte, a gente oferece outros profissionais que têm essa visão mais macro, mais global, né, da pessoa, porque não adianta só cuidar do corpo, é o que a gente fazia antigamente. As pessoas procuravam a academia
há 20 anos atrás, para o verão. Cara, eu vou viajar no verão em janeiro, eu estou em novembro, eu queria perder um pezinho. Então as pessoas buscavam uma academia para o verão. Graças a Deus isso não mais. Então hoje as pessoas em janeiro é o maior mês de entrada de uma academia no mês de janeiro. Então hoje as pessoas entenderam que a atividade física é para a vida, não é para um momento, né? E muita gente da terceira idade que quer viver mais com saúde, né? Ou quer chegar na terceira idade com saúde também procurando atividade física. Então o Brasília Capital Fitness é um desses locais onde profissionais de educação física e donos de academia podem buscar essa qualificação. Mas está lotado na internet, né? A gente tem também uma escola de gestão chamada Escola de Gestão Viver de Academia. A gente tem outros congressos pelo Brasil. A gente tem conteúdo de graça, né? A gente tem um podcast também chamado Viver de Academia, que ensina donos de academia a viver do negócio, né? E, ou seja, tem conteúdo demais. Agora, o que falta é as pessoas buscarem o conteúdo. É a iniciativa. E aí é um perfil que talvez, não sei se você consegue identificar, se é o perfil do profissional de educação física, se ele tem essa proatividade de buscar capacitação. Por isso que eu pergunto se ele tem onde encontrar isso ou se ele vai depender sempre da organização da empresa onde ele trabalha, promover isso para ele, mas ele tem um canal onde procurar. E eu acho que essa qualificação é importantíssima para qualquer área onde a gente atua, buscar capacitação. E a gente trabalha o Vida dentro das organizações, o movimento Vida 360, como capacitação. Então ali a gente está levando não só as questões de desenvolvimento de carreira de organizações, né, que trabalham diferente do mercado de vocês, mas falando de liderança humanizada, de comunicação assertiva, de feedback positivo, de uma série de coisas que estão dentro do ambiente organizacional, mas que eu acho que também trabalha dentro do ambiente das academias, porque todo mundo ali é líder, todo mundo ali tem uma gestão e tem uma equipe a liderar. Né? Os gestores das academias, os donos das academias ou seus gerentes, não sei, eles também buscam essa qualificação profissional para atuar não só com o cliente que está ali buscando esse cuidado, esse acolhimento, mas também com esses profissionais que talvez estão precisando de um olhar um pouco mais profissionalizado ou um pouco mais humano desse seu gestor. Pois é, eu acredito que esse projeto ele é fenomenal porque o projeto do Vida 360 ele não é para um público, um tipo de público, ele é para todo mundo. Então, eu acredito que esse conteúdo é muito importante para esses profissionais e também para os donos das academias. Porque eu vejo, Ana, de uma maneira geral, os dois públicos, tá? Dono de academia e profissional de educação física, muito acomodados. Muito acomodados, né? Então, quando eu tenho um podcast que eu entrevisto donos de academia e os caras me falam, porra, Fábio, eu nunca ganhei tanto dinheiro, cara, eu tô na minha 31ª unidade, cara, eu lembro da dificuldade da primeira, agora acabei de inaugurar mais uma, ou seja, o cara tá ganhando muito dinheiro. E do outro lado, o outro cara não conseguiu um personal, tá, a vida tá difícil, cara, qual que tá falando a verdade? Qual que tem razão? É o mesmo mercado. Né? Então o que eu vejo, né, e eu falo muito disso nas minhas palestras, é atitude. Né? E aí eu encontro com as pessoas na rua, ô Fabão, como é que você tá? Cara, como é que foi o evento desse ano? Cara, foi maravilhoso, 3 mil inscritos, 52 mil visitantes, você não foi? Ah, pois é, esse ano eu não fui. Eu falei, por quê? Ah, cara, porque no domingo foi aniversário da minha mãe. É mesmo, porque você não foi na sexta, e no sábado e no domingo? Você perdeu de se encontrar com os melhores profissionais do país, uma vez por ano na sua cidade, com entrada gratuita. E você não foi, ah, pois é, né? O mercado tá ruim. Eu falei, o mercado tá ruim mesmo. Pra gente como você tá, eu vou na ferida. Eu não poupo, não. O mercado tá ruim. Pra gente como você, tá péssimo. Você tinha que devolver metade do dinheiro que você ganhou. Você tá ganhando demais. Aí o cara se assusta. Mas é verdade. As oportunidades estão aí, estão lotadas, né? E a pessoa está ali sentadinha esperando alguém vir ajudá-la. Essa é uma outra crítica que eu faço também nos meus eventos, que é, cara, a oportunidade está aí. Para de depender do dono da academia. Ah, eu não vou fazer o curso porque o dono da academia não vai pagar para mim. Cara, você não é profissional. Você não quer trabalhar no futuro em outras academias. Você não quer ter 10, 15 alunos de personal. Você depende do dono para pagar esse cursinho de R$250 para você, que divide em 10 vezes. É sério? Aí entra uma questão de propósito e de autorresponsabilidade, né? Eu não posso colocar na mão do terceiro o meu sucesso, o meu desenvolvimento. E muitos põem, que triste. E muitos colocam. Em todas as áreas, né? Resumindo aqui nossa conversa, pensando nessa relação de capacitação, desenvolvimento de equipe, um ambiente saudável de trabalho, a saúde emocional dos colaboradores,
pensando não só até no foco de empresas de fitness, mas empresa como um todo. O que esse combo todo traz de resultado para uma empresa? Juntar tudo isso, capacitação, desenvolvimento da equipe, um ambiente saudável de trabalho, esse combo todo traz o que de resultado para a empresa? O que o empresário pode esperar disso? Olha, Ana, eu vejo duas coisas importantes. Primeiro, né, falando no que a empresa gosta de ouvir, é produtividade, mais resultado. Né? Um funcionário feliz, alegre, competente, engajado, ele entrega mais. Né? E segundo, eu vejo um lado humano. Né? Cara, meus funcionários são felizes. Cara, fui num cinema, encontrei com meu funcionário, com a esposa e os 2 filhos no Parque Shopping, passeando, indo no cinema. Ou seja, porque isso é uma coisa minha, cara. Eu acho que como é que a gente vai ser feliz se o nosso vizinho, nosso irmão do lado está passando fome, está passando dificuldade, está passando por algo que você pode ajudar. Então eu vejo que os anjos existem. Quem são os anjos? São as pessoas que agem, né, com boa fé, com vontade de ajudar, com vontade de mudar as coisas, né, para melhor. Então eu acho que essas duas coisas, ou seja, você ter um funcionário mais comprometido, que entrega mais e ao mesmo tempo mais feliz, né, que leva uma vida saudável e boa com a família dele. Fábio, eu te agradeço demais por esse papo, por trazer dentro do seu nicho tanto conteúdo importante para a gente fazer a relação também com os nossos clientes, as pessoas que estão aqui com a gente assistindo, que talvez trabalhem em outro nicho, mas conseguem perceber na sua fala, dentro do seu mercado, como trazer também conhecimento para a área que eles atuam. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te receber. Foi um prazer. Muito obrigado por essa oportunidade de disseminar boas sementes. Obrigada, eu te agradeço. E para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua companhia. E se esse conteúdo foi importante para você, ou você sabe de alguém que vai gostar de assistir, compartilhe com eles o nosso @Movimento Vida 360, siga as nossas redes sociais e acompanhe tudo que a gente movimenta por aí, tá ok? Obrigada, tchau, tchau.